bem, pessoal? Agora vamos verificar se verdadeiramente a cobra fuma ou não, porque vamos resolver algumas questões, tanto de concursos quanto de vestibulares. Vamos começar com a nossa questão 1, que é sobre sujeito. Então, estamos lá na oração. Esboroou-se o balsâmico indianismo de Alencar ao advento dos romanos. A classificação do sujeito é... Gente, quando nós estivermos fazendo uma questão, nós precisamos ter atitude. Já que nós temos conhecimento, vamos ter atitude. Tá? Então, nós já vimos que para ter sujeito composto, há necessidade de 2 núcleos, sujeito simples, 1 núcleo só. Inexistente, é preciso que haja o verbo haver, fazer e aqueles que indicam o fenômeno da natureza. Aqui apareceu algum verbo, o que é o verbo? Que indica fenômeno da natureza? Não. Que verbo haver, fazer, não. Então nós já vamos eliminar a alternativa C. Tá? Já não vamos ficar mais olhando para essa criatura. Tá? Então nós verificamos aqui que quando o sujeito é oculto, não há a figura do pronome ser. Então também vamos eliminar a figura do sujeito oculto. Tá? Então agora aí pode ser simples, determinado, composto, aí pode. Por quê? Temos a figura do pronome ser. Tá? Então vamos verificar aqui. Gente, se aparecer o pronome ser, aquele cara, lembra que nós tivemos a desconfiança que ele é o sujeito, porque o sujeito vem posposto, ele está acompanhado de preposição. Então vejamos aqui. Opa, o balsâmico indianismo não está acompanhado de preposição. Então esse cara não vai ser indeterminado, pessoal. Tá? Nós também não temos 2 núcleos. Então também ele não é composto. Veja que o sujeito é um sujeito simples. Sujeito simples, porque ele possui apenas um núcleo. Tá? Lógico que nós temos aí um vocabulário um tanto quanto mais elaborado, né? Complicaria, mas só pela estrutura nós teríamos obrigação de matar essa questão. Vamos a mais uma questãozinha. Essa aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, algumas universidades aí do sul do país, eles exploram português e matemática, porque você precisa fazer o somatório dos tópicos, né, das alternativas. Cada alternativa dessa aí é equivalente a um número. Então nós temos lá, resolveu sair, nunca o trataram assim, havia ali muitas pessoas que não gostavam dele. Tá? Então vejam só aqui, eu vou separar por orações. 3 verbos, 3 sujeitos, pessoal, 3 sujeitos. Então, se eu chegar aqui e falar resolveu sair, lembra do macetinho? Quem é que resolveu? Ele, ela. Então, esse sujeito é um sujeito oculto. Então, vamos ver se ele faz alguma referência ao verbo resolver. O sujeito do período resolveu sair é indeterminado? Não. Não, ele quer saber a soma das alternativas verdadeiras. Então essa é falsa. Falsa. O sujeito do verbo havia é oculto? Vamos ver. Havia ali muitas pessoas. Pessoal, verbo haver, inimigo nosso, nós vamos verificar se ele é igual a existir, ocorrer ou acontecer. Posso substituir por existir? Existia ali? Ali? Sim, pode, né? Então significa o quê? Que o verbo é impessoal e não há sujeito. Então isso aqui também é falso.
Não há sujeito, oração sem sujeito. O sujeito de trataram é indeterminado? Quem é que tratou? Puxa vida, alguém nunca o tratou. Então aqui, sim, o sujeito é indeterminado. Então aqui é verdadeiro. O sujeito de gostavam é simples. É simples, porque quem não gostavam dele? É muitas pessoas que não gostavam, mas que está representado pelo pronome que. Sujeito simples. Verdadeiro. A oração havia ali muitas pessoas não possui sujeito. Nós já dissemos, não possui sujeito. Verdadeiro. O sujeito de havia muitas pessoas? Não. Já vimos que não tem sujeito, é falso. Então agora é com outro professor. Tem que fazer o somatório. Né? Eu vou dar uma ligadinha para ele agora, para ele fazer esta soma para nós. Né? 4 com 8, 12. 12 com mais 16, quanto que dá? Soprar aqui, 28. Então o somatório, pessoal, 28. Esta era a resposta da questão. Maravilha? Entenderam, né? Vamos mais uma. Aí, ó, Universidade do Paraná. Mesmo esqueminha, é Universidade Federal. Quer que a gente aprenda, saiba matemática e português. Os dois não se bicam muito, mas vamos tentar fazer o possível. Ele quer que também que dê a soma das alternativas que apresentem sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural ou com pronome no singular, mais o pronome ser. Maravilha. Alugaram-se muitas praias. Opa! Muitos apartamentos. Pessoal, pronome ser, mas se esse cara tá no plural, não há sujeito indeterminado. Tá fora. Tá fora, tá fora. Para haver sujeito determinado, o verbo precisa estar no singular. Nesse estado, há muitos desempregados. Verbo haver. Verbo haver, se ele estiver no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, é impessoal, oração não tem sujeito. Eu consigo trocar por existir aqui, pessoal? Responde. Sim. Opa, consigo. Então, oração sem sujeito. Sujeito não é indeterminado. Ontem fecharam a loja cedo. Opa! Verbo no plural. Terceira pessoa do plural. Gente, não é porque está na terceira pessoa do plural que eu já vou dizer que o sujeito é indeterminado, porque o sujeito pode estar ali e posposto. Mas veja, quem é que fechou? Não sei, alguém. Opa, aqui o sujeito é indeterminado, tá? Então já vou colocar um Vzinho aqui. Trabalhou-se muito na última eleição. Pronome ser. Lembram-se? Eu disse que estaria na terceira pessoa do singular para ser um sujeito determinado. Tá bom, mas não é porque está na terceira pessoa do singular que eu já vou dizer que é sujeito determinado. Eu vou verificar se não há possibilidade do sujeito estar posposto. O único cara que eu poderia suspeitar que fosse o sujeito aqui é a última eleição, mas não vai ser ela, porque sujeito que é sujeito não anda por aí com preposição, tá? Então, esse aqui é falso, tá fora. Ah, é verdadeiro, verdadeiro, desculpa a vergonha que eu passei, é verdadeiro, deixa eu apagar aqui a lambança que eu fiz, sem lambança, opas, de novo, é verdadeiro, o sujeito é sim indeterminado. Espera-se você
no próximo feriado. Tem o pronome ser, existe a possibilidade, está na terceira pessoa do singular, existe a possibilidade de haver o sujeito ser indeterminado. Só, pessoal, que nós precisamos ver se também não está na voz passiva. Lembram-se? Vou verificar esse cara aqui, você. Olha, tá meio suspeito dele ser o sujeito dessa oração, está posposto ao verbo, tá? Então veja só, você é esperado no próximo feriado. Puxa, ele é sujeito. Esse sujeito é um sujeito simples. E aqui, de novo, terceira pessoa, singular, mas o pronome ser. Eu já vou verificar que o sujeito é indeterminado, por quê? Porque é aquele que poderia ser o sujeito está acompanhado de preposição. Então vamos fazer a conta. 4 com 8, 12. 12 com 32, 46. Oh, tô quase sendo contratado para ser professor de matemática. Tô arrumando dor de cabeça aqui, porque o diretor já cresceu o zoião e falou: o cara é bom de matemática. Então, resposta, pessoal, 46 seria o número. Tá acompanhando bacaninha? Tá, Nery, verdadeiramente é uma molezinha português. Continuando. Observe as orações seguintes. Dizem por aí tantas coisas. Nesta faculdade escolhe muito bem os alunos e obedece-se aos mestres. O sujeito está indeterminado. Ele quer saber, nessas três alternativas, em quais dessas está indeterminado o sujeito. Por aqui, dizem, verbo está na terceira pessoa do plural, existe a possibilidade de ser indeterminado. Então, quem é que diz, pessoal? Alguém. Opa, se é alguém a resposta, já sei que está indeterminado o sujeito na alternativa 1. Nesta faculdade, escolhem terceira pessoa do plural de novo. Possibilidade de ser sujeito indeterminado. Quem é que escolhe? Não sei. Alguém. Opa! Alguém. De novo também. Sujeito indeterminado. E por último, obedece-se aos mestres. Verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Possibilidade de haver do sujeito indeterminado. Quem que poderia ser o sujeito? Mestres. Não vai ser, por quê? Porque ele está acompanhado da preposição a. Então aqui também, pessoal, sujeito indeterminado. Portanto, nas três frases, o sujeito é indeterminado. Então, nas três orações, né? Porque só temos, ele quis usar aqui o termo, são três orações mesmo, porque só existe um verbo, então é um período simples, uma oração absoluta. Então, nas três orações, o sujeito é indeterminado. Tá ficando mole? Tá ficando mole demais. Agora já tá mastigadinho da papinha. Papinha. Então já vamos mudar de português molezinha para português papinha.